Olá, crianças! Hoje vamos falar sobre medidas de comprimento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Para darmos início, vamos ver quais eram as primeiras referências de medidas utilizadas pelas pessoas. Ao se organizar em sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para a pesca, e com isso a necessidade de medir aumentava. Assim, passaram a usar partes do próprio corpo como referências de medidas, e elas usavam comprimento do pé, a largura da mão, grossura do dedo, o palmo e a passada. Só que essas medidas não davam muito certo, porque cada pessoa tem um tamanho de pé, um tamanho de mão, e as medidas ficavam diferentes uma das outras. Agora, então, vamos ver quais são as medidas que se tornaram medidas padronizadas no mundo inteiro. Quando queremos medir o comprimento ou largura das coisas, usamos a unidade de medida metro. O metro é a unidade de medida de comprimento principal e pode ser representado pela letra M. O resultado da medida de comprimento é indicado na maioria das vezes por centímetros, representados pela letra cm, metros, representado pela letra m, ou quilômetros, representado pelas letras km. Para medirmos o comprimento ou a largura das coisas de forma mais precisa, mais certinha, usamos alguns instrumentos para nos auxiliar. Vejamos agora alguns instrumentos para medir o comprimento dos objetos e das coisas. Régua, usada geralmente na escola para medir objetos e espaços pequenos. Na régua, há traços entre os números, e cada espaço entre um traço e outro se chama milímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Fita métrica, usada geralmente pelas costureiras para medir o tamanho do corpo das pessoas e assim fazer roupas ajustadas. Trena, usada em obras e construções, assim como em serviços de alvenaria, serraria e carpintaria. Metro articulado, usado por pedreiros para poderem medir as paredes e assim definir onde fica melhor colocar as portas e as janelas. Agora, quero saber se você já consegue medir usando a sua régua. Anote em seu caderno as perguntas a seguir e também coloque as respostas. Primeira pergunta: quantos centímetros mede seu lápis de escrever? Quanto mede seu caderno? E também, quanto mede sua borracha? Tenham todos uma ótima atividade!